Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Antes da gente dar início a mais uma videoaula, gostaria de pedir que vocês se inscrevessem no canal da nossa escola, deixassem o seu like e o seu comentário no vídeo e também compartilhassem com os colegas da turma de vocês, certo? Esse vídeo, essa videoaula é voltada para os alunos de primeiro ano, com o tema ácidos nucleicos, que é o último conteúdo do nosso capítulo 4, do nosso livro. E aí vocês podem e devem acompanhar a videoaula com o livro na página 74 e 75. Quando a gente fala de ácidos nucleicos, vem logo à nossa mente o DNA e o RNA. É porque eles dois são os ácidos nucleicos básicos, né? Mas o que são ácidos nucleicos? Ácidos nucleicos são chamados assim por possuírem um caráter ácido e por terem sido encontrados no interior dos núcleos, né? Daí o nome ácidos nucleicos. São formados, né? Ou melhor, são polinucleotídeos, que são macromoléculas, são moléculas bem grandes, e essas moléculas grandonas, elas são formadas por unidades menores, que são os nucleotídeos, né? Que a gente vai se atentar bastante aos nucleotídeos. Qual é a função dos ácidos nucleicos? Os ácidos nucleicos têm como funções a hereditariedade, então eles carregam, né, nossa herança hereditária, e a síntese, né, de proteínas, a produção de proteínas. Eles são constituídos por carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e fósforo. Eu falei para vocês agora há pouco que os ácidos nucleicos são formados por elementos menores, que são os nucleotídeos. Mas como é a estrutura do nucleotídeo? Essa imagem que vocês estão observando agora no slide, ela demonstra a estrutura de um nucleotídeo. E ele é formado por 3 partes, né? Então saibam que todos os nucleotídeos serão formados desse jeito, terão essa estrutura. A primeira parte que a gente pode observar aí, ó, é um grupo fosfato. Então, o nucleotídeo é formado por, primeiro, um grupo fosfato, ok? Segunda parte, né, o segundo grupo é formado por uma pentose. Então, é um grupo pentose, tendo apenas uma pequena diferenciação. Quando a estrutura de um nucleotídeo de DNA, certo? Esse grupo pentose vai trazer em si um H, que é um hidrogênio, e aí ele é chamado de desoxirribose. Já quando ele é um nucleotídeo de RNA, ele vai trazer uma hidroxila, né, que vocês podem observar aí, representados pelo OH. Então, quando ele traz esse OH, ele é um nucleotídeo de RNA. E aí ele é uma ribose. Essa é uma diferença básica para você reconhecer um nucleotídeo de DNA para um nucleotídeo de RNA, né? Quando ele traz essa diferença na pentose. Quando ele traz apenas o hidrogênio, mostra que ele é de DNA. Já quando ele traz essa hidroxila, mostra que ele é de RNA. E a terceira parte é a base nitrogenada, certo? Então, temos aí a estrutura de um nucleotídeo, o grupo fosfato, o grupo pentose e a base nitrogenada. O que vai haver de diferenciação é a base nitrogenada, pois nós temos 5 tipos de bases nitrogenadas. Quais são esses 5 tipos? A adenina é representada pela letra A guanina, que é representada pela letra G, citosina, que é representada pela letra C, timina, representada pela letra T, e uracila, que é representada pela letra U. Essas 5 bases nitrogenadas, elas estão divididas em 2 grupos. Quais são esses grupos? As púricas, vocês podem observar aí, ó. As púricas, que tem como representantes a adenina e a guanina, e as pirimídicas, que são a timina, a citosina e a uracila.
Qual a diferença básica entre elas? É o tamanho. As fúricas, elas são compostas por 2 anéis, né? Um com 6 átomos e um com 5 átomos. Já as pirimídicas são compostas apenas por um anel com 6 átomos. Então, vocês podem observar aí, mais uma vez, né, a estrutura de um nucleotídeo. E aí você consegue observar a estrutura do nucleotídeo de DNA. Então, ele traz aí em azul o grupo fosfato, né? Em amarelo, a pentose, né? Que quando é de DNA, ela traz o hidrogênio, formando a desoxirribose. E a parte colorida de laranja, demonstrando a base nitrogenada. Já no nucleotídeo de RNA, né, nós temos as mesmas cores, trocando apenas a ribose, né, que no caso do RNA ele traz uma ribose, que é representada pelo OH. Outra diferença básica para você conseguir distinguir um nucleotídeo de DNA e de RNA é o quê? No nucleotídeo de DNA, nós só temos 4 bases nitrogenadas. Elas só podem ser essas 4. Quais? Adenina, timina, citosina e guanina. Já no nucleotídeo de RNA, nós só podemos ter a adenina, uracila, citosina e guanina. Isso quer dizer o quê? Que a timina, a base nitrogenada timina, só está presente no nucleotídeo de DNA. Elas não estão presentes no nucleotídeo de RNA. Assim como a uracila é uma base nitrogenada que só está presente no nucleotídeo de RNA e não está presente no nucleotídeo de DNA, certo? As outras 3 bases, elas estão em ambos os nucleotídeos, que são a adenina, citosina e guanina. Tipos de ácidos nucleicos, como eu havia falado antes, né? Os tipos básicos de ácido nucleico são o DNA e o RNA. Vamos ver um pouco da estrutura, né? A diferença da estrutura desses 2 ácidos nucleicos. O DNA. O DNA é formado por 2 cadeias, 2 fitas, certo? De nucleotídeos. Então, essas fitas são formadas por nucleotídeos, unidas por uma ponte de hidrogênio, certo? E em formato de dupla hélice, ok? Vocês podem observar também aí bem direitinho na imagem. A imagem está mostrando aí, né, as bases nitrogenadas, bem pareadinhas, né? Mostrando aí, ó, a adenina em amarelo, timina em verde, guanina em um tom vermelho, né? E a citosina em um tom laranja. Então, elas formam, né, fita dupla em formato de hélice, formam o nosso DNA, né? E essas 2 fitas são unidas por pontes de hidrogênio. Já o RNA, ele é formado por apenas uma fita, né, uma cadeia de nucleotídeos, né? E essa cadeia, ela enrola sobre si. Então, ela fica enrolada sobre si. Como também vocês podem observar na imagem. Mostrando aí as bases nitrogenadas na cor verde. Estrutura de um DNA. Como eu falei para vocês, o DNA é formado em fita dupla, né? Então, são 2 cadeias de ácidos nucleicos. Vamos ver esse exemplo, né, a parte de cima. Então, nós temos o P representando o grupo fosfato. Nós temos a pentose, né, ligada a uma pentose, e a pentose ligada a um nucleotídeo, que é a adenina, certo? Perdão, nucleotídeo não, ligado a uma base nitrogenada, que é a adenina, que está ligada por uma ponte de hidrogênio, que está aí representada pela letra H, a uma timina, que é uma base nitrogenada, ligada a uma pentose, ligada a um grupo fosfato. Então, cada lado, né, que você observa na imagem, é uma das fitas, uma das cadeias,
e estão ligados aí por pontes de hidrogênio, formando a estrutura do DNA. Lembrando para vocês que as bases nitrogenadas, elas só fazem pares, né? Elas só fazem ligações com determinadas bases nitrogenadas. Como assim, Sheila? A adenina, né? Ela só se liga com a timina. E a citosina com a guanina. E vice-versa. Então, adenina com timina e timina com adenina. E citosina com guanina, guanina com citosina. Observem aí o exemplo. Ó, na imagem onde tem as letras mais escuras, né? O T, representando a timina, ele está ligado a quem? Ao A, que representa a adenina. No próximo, temos o C, que representa a citosina, ligada a uma guanina. E assim, sucessivamente. Certo? Estrutura do RNA, né? Vamos ver aqui as diferenças para fixar mais uma vez. Quais são as diferenças entre o DNA e o RNA? Primeira diferença é a pentose, como eu falei lá no início. O DNA tem a pentose, né? Com a presença só do hidrogênio. Já o RNA tem apenas a presença da hidroxila. Então, tem essa diferenciação lá no grupo pentose. As bases nitrogenadas. O DNA tem a timina. Já o RNA não tem a timina, ele tem a uracila. Então, cada um só aparece no seu determinado ácido nucleico. A timina só aparece, né, só está presente no DNA e a uracila só está presente no RNA. A estrutura tridimensional. O DNA, como eu mostrei para vocês, né, antes, é uma dupla fita, né, uma dupla cadeia em formato de hélice. Então, são cadeias, né, de nucleotídeos em formato de hélice. E o RNA é uma fita simples, apenas uma fita de nucleotídeos que enrola-se sobre si. Para encerrar, né, vamos aí algumas características a mais, né, a natureza dos cromossomos, dos genes e do DNA. Os genes, eles carregam a nossa informação genética e eles são constituídos por DNA. Né? Então, eles trazem essa informação hereditária, são constituídos por DNA e são genes que comandam e coordenam todo o funcionamento da célula. O histórico aí do DNA. Em 1953, Watson e Crick propuseram um modelo estrutural da molécula de DNA, né? Que são dois longos filamentos, duas longas cadeias, enroladas uma sobre a outra, dispondo-se em forma de espiral, né? Em torno de um eixo. E unidos por uma ligação ou por ligações de pontes de hidrogênio, certo? Então, eu espero ter esclarecido, né, para vocês. Espero que vocês tenham compreendido o nosso conteúdo, tenham gostado do nosso vídeo. Caso ainda persista alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato conosco através das nossas mídias, nos comentários, pelo WhatsApp ou nas nossas aulas pelo aplicativo Meet, certo? Espero que vocês tenham gostado e fiquem com Deus e até a próxima videoaula.